meus irmãos, nós somente somos cristãos porque Deus em nós realizou o milagre da ressurreição. Ressurreição espiritual. E nessa ressurreição espiritual nós recebemos ouvidos para ouvir e entender a palavra de Deus. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ouvir a palavra de Deus que procede do Espírito Santo em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18 é o texto de nossa mensagem, é o texto de nossa pregação. E hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. Nós encerramos a última semana passada e hoje começa uma nova. Essa nova série de mensagens se chama, como vocês podem ver no boletim, As Vindas de Cristo em Juízo no Velho Testamento. As Vindas de Cristo em Juízo no Velho Testamento. Vocês sabem, meus irmãos, que um dia no futuro, ninguém sabe o dia e a hora, o Senhor Jesus, ele há de vir, e aí este mundo, da forma que nós o conhecemos, ele passará e haverá céus e terras renovados mediante o juízo final. Então haverá um juízo final em que Jesus Cristo, que foi crucificado, há de julgar os vivos e os mortos. Ele há de ser exaltado como juiz de toda a terra. Mas vocês precisam entender também que ao longo da história, desde Gênesis, existiram diversas vindas de Cristo para julgar. Vocês sabiam disso? É sobre isso que a gente vai aprender nesta série. Então, vamos abrir em Gênesis 18, vamos ler o texto e depois nós vamos falar sobre o texto. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste.
E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, e acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão ali, dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se ali achar 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se achar ali 20, e disse: não destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Amém. Meus irmãos, esta aqui é uma das passagens mais importantes de todas as Sagradas Escrituras. Uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia. Essa passagem, ela poderia ser chamada de Apocalipse segundo Abraão. Apocalipse segundo Abraão. Em que sentido Apocalipse segundo Abraão? No sentido de que nesta passagem, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, antes de sua encarnação, ele apareceu para Abraão em forma de homem e ele profetizou para Abraão que haveria um juízo, haveria uma destruição que estava perto de acontecer e que esse juízo seria executado pelo próprio Senhor. Então, em certo sentido, é parecido com o que nós temos visto nas últimas semanas, mais de um mês já, que Jesus apareceu para João e ele anunciou um juízo que viria para o apóstolo João. Então, existe essa semelhança. Existe aqui uma revelação de um juízo. No verso 1, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré. Então, isso aqui
é um dos momentos mais importantes da história, porque essa aparição do Senhor, ele apareceu para anunciar não só a destruição de Sodoma e Gomorra, mas para anunciar o nascimento de Isaac. Você vê aí a profecia do nascimento de Isaac, que vai até o verso 15. É a história da profecia do nascimento de Isaac. Por que a profecia do nascimento de Isaac é tão importante? Porque é de Isaac que veio a nação de Israel. Então, como nós lemos aqui, Abraão já era idoso, a sua esposa já era idosa, e aí, sendo idosos, não poderiam ter mais filho, e os dois não tinham tido filho até então. Eles nunca conseguiram ter filho. Sara era estéril. E aí, vocês lembram que Deus fez uma promessa para Abraão, e ele falou para Abraão: ó, Abraão, a partir de você, eu vou criar uma grande nação, eu vou criar um grande povo que vai vir de você, e este grande povo vai ser um instrumento de bênção para o mundo inteiro. O mundo inteiro, todas as nações do mundo vão ser abençoados a partir deste país que vai vir de você. E a gente sabe que esse povo é Israel. E verdadeiramente o mundo inteiro, todas as nações do mundo, são abençoadas através de Israel, porque através de Israel nós temos a Bíblia e através de Israel nós temos principalmente Jesus. Então Jesus, ele é descendente de Abraão, ele veio de Israel, como todos os apóstolos eram israelitas e como todos os profetas eram israelitas. E Deus falou através de Israel, de onde veio os profetas, de onde vieram os apóstolos e principalmente de onde veio Jesus, todas as nações do mundo seriam abençoadas. Isso está lá em Gênesis 12, Gênesis 15, Deus repete, várias vezes Deus repete. Então, nós aqui somos a prova viva de que isso realmente se cumpriu, porque a gente está aqui no fim do mundo, Campo Bom, onde Judas perdeu a bota, adorando quem? O Deus de Abraão. Olha só, eu quero uma prova de que Deus realmente cumpre a sua palavra. É só colocar um espelho e se ver sentado aí, lendo um livro escrito por os descendentes de Abraão. Toda a Bíblia foi escrita por descendentes de Abraão, e principalmente Jesus, o mais importante descendente de Abraão de todos, ele está no céu, no paraíso, reinando sobre todas as nações. Olha só que bênção. Só que até aqui, então, vocês entenderem por que esse momento é tão importante. Porque esse é o momento em que o Senhor ele vai se encontrar com Abraão e Sara para anunciar o nascimento de Isaac. E aí vocês veem no verso 2, e levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. Então, olha só, no verso 2, quer dizer, no verso 1, diz assim, ó, apareceu-lhe o Senhor. E no verso 2, havia 3 homens. Quem são esses 3 homens? Eu vou mostrar aqui para vocês que esses 3 homens aqui não são homens comuns igual a gente. Esses 3 homens, um era o próprio Senhor e os outros 2 eram anjos. Um era o próprio Senhor e os outros 2 eram anjos. Então, foi um momento magnífico em que o próprio Senhor dos Exércitos, ele apareceu para Abraão em forma de homem, comeu com Abraão e anunciou o nascimento de Isaac. E eu quero que vocês entendam que esse Senhor aqui que ficou com Abraão, ele era Deus Filho. A gente vai ver ao longo dessa narrativa, a gente vai pregar hoje e semana que vem sobre a destruição do Sodoma e Gomorra, e vocês vão ver que não é Deus na pessoa do Pai. É Deus na pessoa do Filho. Deus na pessoa do Filho anunciou a origem da nação de onde, anos e anos depois, ele nasceria. E ele fez isso aparecendo na forma de homem. Vamos ler uma passagem lá no Novo Testamento, em que Jesus ele vai falar sobre isso. Abra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8.
Evangelho de João, capítulo 8, verso 51. Não vamos ler o capítulo inteiro, não, mas só esse trecho para vocês verem o que Jesus vai dizer. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Olha só o que eles falam para Jesus. Chama Jesus de demoniado. Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Está vendo que ele chama Abraão de pai? Por que ele chama Abraão de pai? Porque é a origem da nação de Israel. Vamos lá. Verso 54. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é o vosso Deus. E vós me não conheceis, mas eu conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Agora olha só. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então veja que eles perguntam: como é que você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? E Abraão se alegrou, ele diz que Abraão se alegrou. E Jesus diz: antes, muito antes de Abraão existir, eu sou. Deixa eu dizer algo sobre eu sou. Eu sou é o nome de Deus no Velho Testamento. O nome Jeová ou Javé significa eu sou. É o nome de Deus no Velho Testamento. Jeová. Eu sou. Esse é o significado. Por que o nome de Deus é eu sou? Porque ele é a existência absoluta. Ele é o ser absoluto. Ele diz para Moisés: eu sou o que sou, não sou comparável a nada. Ele é a existência absoluta porque todas as demais coisas vêm dele, não é o contrário. Antes de Abraão existir, eu sou. Como pode ser isso? Volte lá para Gênesis 18. Vocês precisam entender, então, aquilo que a Bíblia ensina a respeito de Jesus. Isso aqui que eu vou falar é o fundamento, o alicerce de toda a nossa fé. A Bíblia ensina desde o livro de Gênesis, se vocês lerem o livro de Gênesis com atenção, vocês vão ver que o livro de Gênesis e toda a Bíblia ensina que existe um único Deus, e esse Deus único, ele subsiste em 3 pessoas. Lá no livro de Gênesis, já ensina isso. O Deus único, ele subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no livro de Gênesis, ao longo da história de Gênesis, em diversas ocasiões, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus o Filho, ele aparece em forma de homem. Ele se manifesta em forma de homem. Porém, ele ainda não era um homem de verdade. Esse detalhe é importante. Então veja bem, há 2000 anos atrás, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, o Criador dos seres humanos, aquele que sempre existiu, não tendo princípio nem fim, ele assumiu a natureza humana no ventre da Virgem Maria. Então havia a Virgem Maria e o Deus eterno na pessoa do Filho, ou seja, não na pessoa do Pai e nem na pessoa do Espírito Santo. Na pessoa do Filho, ele assumiu uma natureza humana. E foi a natureza humana com que ele ensinou,
foi a natureza humana com que ele foi crucificado, foi a natureza humana com que ele subiu aos céus, ressuscitou, subiu aos céus. Jesus, ele passou a ter um verdadeiro corpo humano igual ao nosso no ventre da Virgem Maria, e ele continua tendo até hoje, a Bíblia ensina, no paraíso. Então, este corpo humano de Jesus, ele só passou a existir há 2000 anos atrás. E este corpo humano é a maneira que ele teve de viver entre nós. Como diz lá em Mateus 1, Jesus é Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Tem pessoal aí que, por falta de entendimento das coisas, pergunta assim, ó. Se existisse um Deus, já ouvi muitas vezes, ó, se existisse um Deus, será que esse Deus não se mostraria fisicamente, alguma manifestação física para nós? Eu acho esse coerente. E sim, o nome disso é cristianismo. O cristianismo é isso. É que Deus se revelou fisicamente para nós, e o nome dele é Jesus de Nazaré. As pessoas fazem essas perguntas sem parar para pensar que esta é a maior religião do mundo. Gira em torno disso. Que Deus se fez homem na pessoa de Jesus de Nazaré, porque ele queria estar perto da gente. Então, antes de 2000 anos atrás, Jesus, ele não existia como homem. Antes de encarnar no ventre da Virgem Maria, Jesus não existia como homem. Bom, se Jesus não existia como homem, o que ele era? Ele tinha uma única natureza, que ele era Deus. Então, Jesus, vocês vão sempre pensar, ele é eternamente Deus, até que há 2000 anos atrás, ele passou, além de ser Deus, ele tomou sobre si a natureza humana, porque ele queria estar pertinho de nós. Então, por todo o Velho Testamento, vocês também leem sobre Jesus. Isso aqui é importante entender. O Velho Testamento tem como personagem principal Jesus. O Novo Testamento não é que aí passou a existir Jesus. O Novo Testamento é quando Jesus se fez carne. Quando Jesus se fez carne. Mas não é quando Jesus começou a existir. Isso é uma heresia. Jesus não tem princípio, porque Jesus é Deus. Então, se vocês leem o Velho Testamento, vocês vão ver que o Velho Testamento ensina que existe um único Deus, que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho é aquele que no tempo do Novo Testamento se tornaria carne. Então, isso é o Velho Testamento. Só que, como Jesus ele se tornaria carne no futuro, é isso que vocês estão vendo aqui. Como Jesus ele assumiria uma natureza humana como a nossa no futuro, em diversas passagens do Velho Testamento, ele se manifesta como se ele fosse um homem, como forma de prenunciar aquilo que no futuro iria acontecer. Então imagina o seguinte, existiam essas profecias, que Deus se faria homem no ventre de uma virgem, Isaías 7,14. E como forma de preanunciar isso, existe no Velho Testamento várias aparições do Senhor, várias aparições de Jesus com uma aparência humana, como forma de prenunciar aquilo que definitivamente iria acontecer no ventre da Virgem Maria. E é isso que vocês estão vendo aqui. E é por isso que Jesus falou lá no Novo Testamento. O povo falou assim, Jesus, você não tem nem 50 anos. Como é que você viu Abraão? Como é que Abraão viu o teu dia e se alegrou se você não tem nem 50 anos? Jesus respondeu como se dizendo, vocês não entenderam. Eu tenho 33 anos que eu me tornei carne. E meu corpo humano realmente não tem nem 50 anos. Mas vocês precisam entender que eu sou Deus. Antes de Abraão existir, eu sou. Se Jesus não fosse Deus, a gente tem que parar de adorar Jesus. A Bíblia diz que é para adorar somente a Deus. Se Jesus não é Deus, esquece esse negócio de cristianismo. Porque aí seria uma grande idolatria. A gente estaria adorando o homem comum no lugar de Deus, como muitos fazem, né? Adoram
a criaturas humanas, a Bíblia não permite adorar criaturas. Nós adoramos Jesus porque Jesus é Deus. Ele é Deus conosco, ele é Deus em forma humana. E aí vocês vão entender que no Velho Testamento, em várias passagens, Jesus, como preanunciando a encarnação futura, o mistério da encarnação, ele havia visões, os homens tinham visões de Jesus Cristo como um homem, com aparência humana. Jesus apareceu então para Abraão, Jesus apareceu para Jacó, Jesus apareceu para Moisés, Jesus apareceu para Josué, Jesus apareceu para Gideão. Jesus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus é o Criador dos céus e da terra. Por isso que nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Quando nós dizemos que Jesus Cristo é o Senhor, vocês entendem o significado dessa frase? Afirmar Jesus Cristo é o Senhor é dizer: este homem de Nazaré, este bebê que estava no colo de Maria, ele é o Criador dos céus e da terra. Eu reconheço isso, eu confesso que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, não era um homem comum. Ele era Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós. E Abraão, ele teve um gostinho disso, nesta visão que ele teve. Então vocês estão vendo aqui que, bom, já estou mostrando para vocês que no Velho Testamento existiu diversas vindas de Jesus. Por exemplo, lá no Egito, Jesus veio com as nuvens, ele veio com as nuvens para julgar o Egito. Já pararam para pensar nisso? Que o Egito foi destruído por Jesus? E nós aqui vamos ver Jesus vindo para julgar Sodoma e Gomorra. Veja aqui então que este capítulo aqui, continuando, ele fala de dois povos. Um é um povo que Deus estava construindo, que Deus estava trazendo à existência. Ou seja, Jesus que iria nascer no futuro como homem, foi ele que deu origem àquele país de onde ele nasceria. Olha só que verdade incrível. Jesus escolheu o seu país. Tem gente que diz aí, Deus é brasileiro. Não. Deus é israelita. E foi ele que criou esse país. Então veja que aqui existe a perspectiva de uma nação que surgiria a partir de um milagre. Uma nação que surgiria a partir de um milagre. Assim como Jesus nasceu de um milagre, uma virgem deu à luz, toda a nação de Israel vinha de um milagre semelhante. Por isso que eu não entendo esses judeus que dizem que não acreditam no nascimento virginal de Cristo. A nação teve origem de forma parecida. Um filho nascendo de uma mulher que não tinha como ter filho. Um milagre. Uma mulher que não poderia ter filho. Sara era idosa, não era uma virgem, mas era idosa. Então Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio de maneira semelhante a Isaac. E vocês podem perceber aí, no verso 12, que Sara riu. E esse riso aí foi repreendido pelo Senhor. No verso 13, ó, e disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Então ela deu risada. Essa risada aí é risada de incredulidade. Sara era uma crente, ela era fiel, mas ela teve um momento aí de um pouco de incredulidade. Ela riu. Os judeus hoje continuam rindo. Eles continuam rindo quando nós dizemos a eles sobre o nascimento virginal do Senhor, porque eles não creem no Senhor. A maioria deles não creem. E muitos homens continuam rindo até hoje das promessas de Deus. Deus faz promessas na Bíblia. E os homens, em vez de olhar para o verso 14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor,
a gente olha para circunstâncias naturais. E quando nós olhamos para circunstâncias naturais, nós estamos nos esquecendo que Deus é o Criador dos céus e da terra, e por isso ele faz o que ele quiser, inclusive fazer um homem nascer de uma virgem e fazer um homem nascer de uma mulher já idosa. Então, Israel tem uma origem milagrosa, porque Israel tem um propósito milagroso. O propósito de Israel é fazer Jesus vir ao mundo. É por isso que Israel existe. Israel existe por um milagre. Porque Sara era idosa. Porque a finalidade de Israel existir era um milagre, que era trazer Jesus, o Salvador do mundo. E aí, nós vamos passar agora para a parte que no verso 16, vamos pular para o verso 16. Diz assim: E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma. Então você viu aí que tinha 3 homens, né? Um deles nós já vimos que é o Senhor. E os outros 2? No verso 16, você vê que aqueles homens, que eram os 3, eles olharam para o lado de Sodoma. E aí depois, a partir do verso 17, vocês vão ver que vai continuar o Senhor com Abraão, conversando com Abraão. Agora, olha só o verso 19, capítulo 19. Se vocês forem para o capítulo 19, diz assim, ó. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Então, por que chegou 2 aí? Porque no capítulo anterior, o Senhor, ele ficou com Abraão. Então, os outros 2 eram esses anjos, e o Senhor ficou lá com Abraão. Então, era o Senhor acompanhado por 2 anjos. Os 3 tinham forma e aparência de homem. Ok? Mas vamos voltar para o capítulo 18. Vamos ver agora o que o Senhor vai dizer no verso 17. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Olha só, ele está repetindo a promessa aí. Abraão vai ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Graças a Deus. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então aí, ó, veja que Deus questiona: ocultarei a Abraão o que faço? E o que faço aí, ele está se referindo à destruição de Sodoma e Gomorra. Então veja que Deus vai revelar para Abraão uma informação que até então ainda Abraão não tinha, que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Por que essa informação seria muito importante para Abraão? Porque vocês lembram, no decorrer da história anterior, Ló tinha um parente que vivia em Sodoma, Abraão tinha um parente que vivia em Sodoma, que era Ló. Então, Ló, parente de Abraão, viria em Sodoma, certamente Abraão ficaria preocupado, e por isso que ele se mostra preocupado. Mas observe que Deus dá 2 razões para ele revelar essa informação a Abraão. Razão número 1 é a que está no verso 18, que é que Deus tem um plano com Abraão. Deus tem um plano com Abraão, e esse plano é o que leva Deus a falar: eu vou revelar para Abraão o que eu vou fazer. Mas a razão número 2 é que, além de haver um plano para a vida de Abraão, um propósito para a vida de Abraão, Deus, ele reconhece que Abraão era diligente e seria diligente no governo da sua casa. Eu sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho
do Senhor para agir com justiça e juízo. Então veja que existe uma boa obra de Abraão, existe um comportamento de Abraão em relação à sua família que faz com que Abraão seja recompensado por Deus. Existe aqui a ideia de uma recompensa, que Deus vai recompensar Abraão com entendimento, com sabedoria, com conhecimento de coisas futuras e proféticas. Isso é um tema por toda a história de Abraão, que Abraão era amigo de Deus, que Abraão era fiel a Deus, e por sua amizade com Deus ao longo de muitos anos, no princípio da caminhada dele, ele caiu, logo ele se arrependeu e viveu por muitos anos com muita intimidade com Deus, e Deus recompensava ele. E a recompensa da boa obra dele é porque ele era diligente em ordenar a seus filhos e a sua casa. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Meus irmãos, Deus ordena aos chefes de família que cuidem de suas casas. E ele acrescenta no exemplo de Abraão uma promessa para aqueles que são fiéis nesse serviço. Saibam vocês que na Bíblia existe uma estrutura familiar, existe uma forma com que a família bíblica deve ser. E Deus, ao anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, ele chama a atenção para a fidelidade de Abraão nisso. E vocês vão ver que a destruição de Sodoma e Gomorra está em oposição a essa estrutura familiar na qual Abraão acreditava. Vocês vão ver aqui que são dois povos. Um é o povo que Deus está construindo para ser o seu povo, firmado nos valores familiares que ele criou lá em Gênesis 1 e 2. E outro é um povo que havia rejeitado esses valores familiares e por isso eles seriam destruídos. É isso que vocês vão ver nessa história. Mas o que seria ordenar aos seus filhos e a sua casa? Veja que Abraão tinha responsabilidade para com os filhos, com a sua família. Para que guardem o caminho do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz que existe uma estrutura familiar que Deus criou lá no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem, ele criou a mulher, ele criou o casamento e ele ensinou que a partir desse casamento, o homem e a mulher deveriam gerar filhos. Então, toda a estrutura familiar tem origem no sexto dia da criação. E dentro dessa estrutura familiar, o homem, ele é a cabeça. O homem, ele é a cabeça. Preste atenção que Deus, ele não fala com... Sara estava aqui presente. Mas ele não fala assim com Sara. Sara, parabéns por você ordenar a sua casa. Porque essa não era a função de Sara. Ele diz, parabéns Abraão por ordenar a sua casa. Porque Abraão, ele é a cabeça. Efésios capítulo 5 diz que o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Então, cabeça quer dizer que você é o líder e, como líder, você tem uma responsabilidade de proteção, de defesa, de guardar, de manter todo mundo seguro, alegre e defendido. Então, essa é a função do homem. O homem é o líder, defensor, protetor do seu lar. E a coisa mais importante que o homem tem que fazer é ensinar a sua família a guardar o caminho do Senhor. Ensinar a sua família a guardar o caminho do Senhor. Então, já dou aqui um aviso a todos os homens. Ensine a sua família a guardar o caminho do Senhor. E se você fizer isso, você vai ser recompensado. O que é guardar o caminho do Senhor? É guardar toda a doutrina de Cristo. É guardar toda a doutrina de Cristo. Vamos falar em termos práticos aqui. Em primeiro lugar,
os homens têm o dever e a obrigação de levar a sua família para a igreja. Se você, homem, não é diligente em levar a sua família para a igreja, a mulher tem a obrigação de ir para a igreja. Não frequentar uma igreja é pecado. Vou repetir. Não frequentar uma igreja é pecado. Hebreus capítulo 10 contém juízos terríveis de Deus contra aqueles que abandonam a igreja. Então, todo mundo tem a obrigação de frequentar a igreja. Mulher, criança, adolescente, todo mundo tem que fazer parte da igreja. Porque a igreja é a nova criação, o corpo de Cristo. Só que, além de todo mundo ter a obrigação de frequentar a igreja, o homem, ele tem uma obrigação maior de ser o líder. Então, além do homem ele ter que frequentar a igreja, ele é aquele que é responsável por incentivar todo mundo que está debaixo da autoridade dele, incentivar, animar, fazer com que todo mundo fique cheio de vontade de ir para a igreja. Então, você, homem, essa é a sua missão. Você tem que ensinar a sua família a Por que tem que ir para a igreja? Porque você tem que adorar a Deus. A gente viu aqui na confissão de pecados. A maior obrigação do homem, qual é o pecado original lá em Romanos 1? É não adorar a Deus. Então, se você não adora a Deus da maneira que Deus ensinou, que inclui a igreja, isso é pecado. E se você, chefe de família, não ensina a sua família sobre isso, como é que você vai estar ensinando a guardar o caminho do Senhor? Então, primeiro, ensinar os seus filhos. Você tem que levar a tua mulher e os teus filhos para a igreja, tem que ensinar eles a ser diligente. Não é só falar, não. Ensinar não é só falar. Esse negócio de ensinar só falar é coisa de escola, universidade. No reino de Deus, né, o professor vai lá e ele só fala. Ele não precisa te mostrar nada. Não, no reino de Deus você tem que falar e você ensina também através do exemplo, né? Você ensina através do exemplo. Não é só da boca para fora. Então você tem que ser diligente na cara do Senhor. Eu exorto todos os homens que estão aqui, casados ou solteiros. Você tem que ser dentro da sua casa o mais empolgado com a igreja. Já chega no sábado à noite, o pessoal não está conseguindo acordar domingo de manhã. Se não está conseguindo acordar domingo de manhã, é porque você está permitindo que as pessoas vão dormir tarde, e dormir tarde no sábado à noite, tendo culto de manhã, significa que você não está colocando Deus em primeiro lugar. Você não está se preparando para aquilo. Só que não é só frequentar a igreja, isso aí é o primeiro ponto. Ensine teus filhos, você também tem que ter uma devoção doméstica. Tem que ter uma devoção doméstica. Então, se você só vai para a igreja, mas você mesmo nunca instrui nada para sua família, está errado também. Porque aí você está querendo terceirizar tudo. O que é terceirizar? Joga para o pastor. Não, pode me chamar para ensinar também, me chame, mas você mesmo tem que ensinar. Você mesmo tem que ensinar. No seguinte sentido, mas eu não sou um grande pregador. Eu não sou um grande pregador. Tudo bem, a Bíblia diz que Deus não deu o mesmo dom para todo mundo. Tá? Deus não deu o mesmo dom para todo mundo. Paulo diz que alguns foram chamados para pastor. E tem gente que realmente não deveria ser pastor, que não foi chamado. Mas todo mundo é chamado para guiar a sua casa. Então, deixa eu te dizer o que é, na prática, devoções familiares domésticas. Abra um livro da Bíblia, leia um capítulo, ore, pergunte se alguém quer fazer alguma oração, pedir oração por nada, e acabou. É simples assim? Sim, é simples assim. Mas cada um pode orar sozinho e cada um pode ler a Bíblia sozinho. Então, vamos voltar para a fase número 1. Além de cada um ter a sua própria responsabilidade, o chefe de família tem responsabilidade para com todos. Então, você, pai, você, marido, você tem a obrigação de ler a Bíblia para os seus filhos e para a sua esposa e orar juntos.
orar juntos. Não é só cada um sozinho, é todo mundo junto. Vamos aqui, família, vamos orar aqui. Você faz isso em 10, 15 minutos por dia. 10, 15 minutos. Tem o plano de leitura ali no grupo da igreja, lê todo mundo junto, né? Ó, vamos aqui. Por quê? Porque isso faz com que seja estabelecido a sua autoridade como chefe daquela casa. E toda situação que você precisar lidar, já você tem autoridade para isso como líder espiritual da casa. Você não precisa ser um grande pregador, você não precisa ser um grande teólogo, você precisa ter um mínimo de informação doutrinária como todo cristão precisa ter, né? E para isso você precisa frequentar os cultos, tem um monte de livrinho lá atrás para você estudar, você pode participar das classes de catecúmenos. Terça-feira, 8 da noite, nós estamos estudando os 10 mandamentos. Desde o primeiro começamos na terça-feira, vamos estudar todos os mandamentos. E você só lê uma passagem bíblica e orar. Ora pelo dia do teu filho, ora pelo dia da sua esposa. Mulher, como é que foi o seu dia? Tem alguma coisa que você gostaria de pedir oração? Isso vai criando entrosamento espiritual. Não precisa ser um grande teólogo, ter mestrado de teologia. Isso aí deixa que os pastores precisam ter. O pastor precisa instruir bem, né? O pai, ele é um líder como pai. A mãe tem o seu dever também como auxiliadora. E a questão da auxiliadora, da mãe e da esposa, quer dizer que ela vai incentivar isso. Ela vai incentivar isso que o pai... Quando a Bíblia fala da mulher não ser submissa, esqueça essas ideias mundanas de submissão. Mulher ser insubmissa é quando uma mulher ela não aceita essa liderança do marido. É isso que é submissão. Não tem nada a ver com ser pisoteada, humilhada. Esqueçam isso. É o marido. Vou te falar aqui que é em submissão feminina. Isso é sério. O marido está falando, vamos orar. Ah, não quero. Não estou afim. Vamos ler a Bíblia. Não estou afim. Não estou afim de ir para a igreja hoje. Está dificultando o trabalho do líder. Mulheres, ouçam os seus maridos. Filhos, ouçam os seus pais. O quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Se teu pai está te dando um conselho bíblico, pare para ouvir ele com toda a atenção do mundo. Ele é teu pai. Ela é a tua mãe. Ela tem esse dever diante de Deus. Se ela não fizer isso, é pecado. Filhos, ouça a tua mãe. Quando teu pai e quando tua mãe for te sentar para conversar com você, te chamar para orar, eu acho que meu pai e tua mãe não é um grande orador. E daí? Deus abençoa a fidelidade, ele está sendo fiel, ele está se esforçando dentro do que ele consegue. E Deus olha para isso. Deus olha para isso. Nós temos que respeitar a estrutura familiar que Deus criou. Então eu quero desafiar, se você não está orando e lendo a Bíblia todos os dias com sua família, reorganize seu tempo. Reorganize seu tempo, faça isso. Senão você está deixando a sua casa como se fosse uma casa aberta. Vai vir a chuva e não tem proteção espiritual. Então você vê aqui que Deus, ele abençoa Abraão com uma revelação especial por causa do governo bom que ele fazia sobre a sua família. Vocês vão ver que Isaac é um filho exemplar. É os dois homens mais justos do livro de Gênesis, Isaac e José. São os dois mais justos do livro de Gênesis. Nenhum dos dois se mete em nenhum tipo de confusão, igual Abraão, quando saiu da idolatria, se meteu numa confusão. Não. Isaac e José são homens exemplares. E tem também, eu quero dar uma palavra também para as mães que são solteiras. Se você é uma mãe solteira, então essa responsabilidade sobre os filhos, você não deixa de ter. Não deixa de ter essa responsabilidade sobre os filhos. De guiar os seus filhos no caminho do Senhor. De orar com eles, ler a Bíblia com eles. De se instruir sobre a doutrina do Evangelho com eles, ensiná-los os 10 mandamentos da lei de Deus.
Então, meus irmãos, eu quero que vocês pensem no seguinte: o quanto que eu perco, o quanto que eu deixo de desfrutar quando eu não ando nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, Deus tem tantas recompensas. Deus tem tantas recompensas para aqueles que são fiéis. A gente leu aqui que Abraão estava face a face aqui, por assim dizer, com Deus e fazendo perguntas para Deus e Deus respondendo, fazendo perguntas e Deus respondendo. Porque ele tinha intimidade com Deus, ele tinha acesso a Deus. Busquem ter essa intimidade com Deus, ordenando a sua casa, chefes de família, mães. Não permita que a sua casa ande de qualquer maneira. Institua o temor ao Senhor dentro do seu lar. Institua a reverência pela autoridade de Deus, que Deus seja altamente reverenciado no seu lar. Só assim você terá um lar cheio das recompensas de Deus, lar cheio de alegria de Deus. E eu quero dizer para vocês que ter um lar cristão, ter um lar que guarda os caminhos do Senhor, como eu falei em relação ao primeiro ponto, não é só estar fisicamente presente na igreja. Isso aí, como eu falei, é só o ponto inicial. É a base. Mas você a casa não termina na base. A base é o princípio. É ter uma igreja bíblica firmada. Mas isso é o princípio. Você tem que construir em cima disso. Que aquilo que você aprende aqui, você coloca em prática. Você vive na prática. Faça com que a sua casa seja uma extensão das coisas que você aprende de Jesus na igreja. Você aprende e você pratica, você aprende e você vive. Como ele diz no verso 19, para agir com justiça. Você vê a importância do agir com justiça, guardando o caminho do Senhor. Meus irmãos, é uma das experiências mais profundas que eu tenho é quando muitas vezes me surge uma dúvida, às vezes me surge uma dúvida de alguma parte da Bíblia que eu preciso ensinar, ou alguma coisa que eu preciso lidar, como que eu preciso agir. Eu oro a Deus, eu falo, Deus como pastor tem a obrigação de ensinar isso daqui, mas eu acho que falta eu esclarecer e entender algo melhor. Eu oro e eu vejo nos dias seguintes. Vem aquele entendimento assim como uma luz. Eu experimento isso. Eu experimento isso constantemente. Entendimento de passagem nas últimas semanas. Eu estava orando a Deus sobre um assunto que eu queria entender melhor dentro da Bíblia. E de repente eu vou dormir, aí me vem entendimento, eu acordo, eu entendo melhor, aqui a mente vai esclarecendo. É isso que está acontecendo aqui. Como Abraão buscou essa intimidade com Deus, Deus dava a ele esclarecimento, entendimento, aonde que ele tinha que andar, aonde que ele tinha que caminhar. E até avisava, Abraão, vou fazer isso, vai acontecer aquilo. Não porque Deus é obrigado, mas porque Deus ama revelar os seus segredos àqueles que têm intimidade com Ele. Tem um salmo que diz, bem-aventurado aquele que tem intimidade com o Senhor, pois Ele revelará o seu pacto. Intimidade com o Senhor começa com o nosso comportamento dentro de casa. Dentro de casa. Então existe aí um contraste entre o tipo de civilização que Deus queria construir a partir de Isaac e o tipo de civilização que tinha se tornado Sodoma e Gomorra. Verso 20. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado,
E porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, se não, sabe-lo-ei. Então, esse clamor aí, de Sodoma e Gomorra, quer dizer que havia pessoas orando contra Sodoma e Gomorra. Então veja bem, tinha pessoas orando contra Sodoma e Gomorra, havia maldades acontecendo em Sodoma e Gomorra, e havia pessoas orando a Deus para Deus dar fim a essas maldades. E Deus, então, vocês vão ver que a destruição de Sodoma e Gomorra foi uma resposta de oração. Foi uma resposta de oração. É algo bem interessante. A gente vai ver ao longo dessa série que todas as vezes que Deus destruía um povo no Velho Testamento, essa destruição era porque alguém tinha orado contra aquela injustiça. Todas as vezes. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, resposta de oração. Quando Deus destruiu o Egito, resposta de oração. Quando Deus destruiu Israel, ele disse que ele destruiu porque não tinha ninguém orando. E porque outros estavam orando por opressão. Não tinha ninguém orando para Israel ser defendido. Tinha gente orando contra os maus líderes de Israel. Até o Novo Testamento não existe julgamento de Deus na Bíblia que não foi precedido de grandes orações. E aí você vai ver então a relação entre o que Deus diz sobre a família de Abraão e sobre Sodoma e Gomorra. Ele diz, no verso 19, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo. Então, a nação que viria de Abraão teria que ser uma nação justa. E Sodoma e Gomorra, no verso 20, eles seriam destruídos porque eles não eram justos. Então, Deus ama a justiça, ele recompensa aqueles que são justos, e ele julga, castiga, destrói indivíduos, nações e povos que não são justos. E com isso eu quero finalizar hoje. Você, meu irmão, sabe o que é justiça, andar em justiça? Você conhece o caminho do Senhor? Nós vivemos em uma sociedade brasileira profundamente injusta, até mesmo dentro de muitas igrejas. Infelizmente, também dentro de muitas igrejas. Você precisa, nessa nova série que nós estamos começando hoje, comece a colocar no seu coração: eu quero crescer e aprender mais sobre esses caminhos do Senhor, mais sobre essa justiça, sobre esse juízo, para que eu, como Abraão, venha a ser muito recompensado. Muito recompensado. Vocês conhecem os mandamentos do Senhor. Nós vamos ver que todas essas nações, esses povos que foram destruídos, é porque eles não guardavam os mandamentos do Senhor. Eles não guardavam aquilo que o Senhor tinha ensinado sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como nós vamos ver sobre Sodoma. Então coloca esse propósito no teu coração. Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens, onde nós vamos ao longo dessa série aprender quais são as coisas que nós devemos praticar para sermos abençoados e quais são as coisas que nós não devemos praticar para não sermos julgados. Nós vamos falar mais sobre Sodoma e Gomorra na semana que vem. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, porque Tu és justo, Tu és reto. Graças te damos porque Tu és o Deus que apareceste para Abraão, nosso pai. Jesus Cristo apareceu para Abraão, revelando a ele coisas importantíssimas, coisas futuras.
E nós que fazemos parte desta grande família, a família de Abraão, nós queremos andar nos mesmos caminhos que Isaac. Nós queremos ser filhos nascidos de um milagre. O milagre do Espírito Santo que nos fez novas criaturas. Senhor, que nós venhamos conduzir e guiar nossas famílias, como chefes de família, orando com a nossa família, lendo a Bíblia com a nossa família, dando exemplo. Que nós venhamos caminhar segundo esse mesmo caminho. No nome de Cristo oramos. Amém.